Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a este vídeo. Meu nome é André Ramos, eu tenho 51 anos e eu estou aqui com o objetivo de mudar a minha vida e nesse processo também colaborar com a mudança para melhor da tua vida. E hoje o papo aqui, como você já viu na chamada do vídeo, é sobre como eu superei a síndrome do pânico. E aí, tudo bom? Que legal que você está aqui, certamente você está buscando superar essa dificuldade, superar esse problema, superar esse transtorno que tanto debilita as nossas vidas. Eu sofri de síndrome do pânico por muitos e muitos anos. Tudo começou, na verdade, quando eu ainda tinha uns 14, 15 anos, quando eu tive a primeira crise, né? Eu lembro perfeitamente, eu estava no Guarujá com a minha família, lá na colônia de férias dos funcionários do Banespa. Meu pai ele era funcionário do Banespa, hoje que é Santander. E na mesa do almoço eu tive uma crise de pânico. Eu lembro que eu saí andando do restaurante, ali eu deixei o prato de comida e foi uma angústia, uma coisa muito louca, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Aquilo passou e depois, quando eu tinha 22, 23 anos, ela recrudesceu, ela voltou quando eu já estava na faculdade. O engraçado é que ao longo nesse intervalo, né, entre os meus 15 e os meus 23 anos, eu sempre me sentia meio tenso, meio que na iminência de ter alguma coisa, mas nunca ela voltou a eclodir e apareceu quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, e isso me debilitou muito. E se você quiser saber como foi, qual foi o gatilho que startou essas minhas crises de pânico, deixa aqui o seu comentário, que vai ser um grande prazer compartilhar contigo, também abrir esse baú da minha história com você. E se esse assunto está fazendo sentido para você, já deixa aqui o seu like e vamos embora, que tem muito mais assunto pela frente, tá bom? Ah, e não esquece, assina o canal também. Mas enfim, voltando a falar sobre a crise de pânico, né? Quando eu estava na faculdade, ela recrudesceu, ela voltou e eu estava longe de casa. Na época, isso era os anos 90, gente, olha quanto tempo faz, era 1991, enfim, quando isso recrudesceu, quando voltou, e naquele tempo ninguém falava sobre isso daí. Você admitir que você tinha um problema mental era como se você fosse rotulado como um débil mental, né? Como um louco. Então eu guardei muito isso comigo, não revelei para ninguém, sofri calado. Foi um período assim de muito sofrimento, muita dor, em que eu tinha cada vez mais medo de sair à rua. Naquela época eu estudava longe da faculdade, não morava longe da faculdade e tinha que pegar ônibus. Eu sei que era muito difícil. Talvez se você sofra desse mal hoje, você sabe do que eu estou falando. Aí eu ainda consegui me formar, ficar lá mais um ano. Trabalhei, eu fiz estágio no meu último ano de faculdade. Quando eu saí da faculdade eu ainda estava trabalhando numa rádio local, mas eu não consegui ficar, era muito sofrimento, era muita angústia. E eu voltei para casa e eu tinha medo assim até de ir na padaria nessa época. Eu fiquei trancado dentro do meu quarto, dentro de casa, não saía, só saía se eu fosse sair de carro, porque me dava uma certa segurança, que o meu medo era sair, passar a mão na rua e não ter quem me socorreu. Então era mesmo a vergonha de você passar a mão na rua. E eu lembro que eu tinha muita sudorese, minhas axilas viviam molhadas, uma situação muito desagradável, aquele aperto no abdômen, uma coisa muito, muito, muito ruim, que foi evoluindo para quadro de depressão. Chegou uma hora que eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de voltar a ter medo. Enfim, foi horrível, gente, horrível. Não sei se você passou ou passa por isso, mas eu costumo dizer que é uma sensação ou um conjunto de sensações, uma doença que eu não quero compartilhar, que um eventual inimigo que eu tivesse passasse por isso. E o engraçado é que até medo de tomar remédios e dos seus efeitos eu tinha. Eu tinha medo de tomar remédio e passar mal. Então era um ciclo de constantes medos, gente, uma coisa horrorosa, horrorosa, muito difícil. E só que chegou um momento em que a dor e o sofrimento eram tão grandes que eu cheguei e pensei assim, nem que eu morra, eu quero morrer tentando. E comecei a tomar os remédios prescritos pelo psiquiatra que eu comecei a passar. Foi o Anafranil e o Ocadil, né, um ansiolítico e um antidepressivo. E aí, depois de um tempo, começou a ocorrer uma estabilização do meu quadro, mas eu fiquei nessa de tomar remédios durante 10 longos anos.
era algo assim que você fica numa zona em que você não tem nem grandes alegrias, nem grandes tristezas, você fica como se fosse um zumbizão. Isso afetava a minha qualidade sexual, porque eles inibem ali a sua libido. Enfim, horrível, gente, horrível. E eu só fui sair ou começar a sair desse processo de pânico quando em 2004 uma ex-namorada minha me apresentou a um psicoterapeuta chamado Luiz Delfino Mendes. Os dados dele estarão aqui na descrição desse vídeo. E foi quando eu li o livro dele, cujo nome vai estar aqui embaixo também, que eu comecei a entender que aquilo tinha uma saída, tinha uma solução, e que não dependia e não passava pela via medicamentosa. Então, eu, mesmo após tendo lido o livro, eu li 2 vezes, eu não consegui largar os medicamentos. Eu passei por uma sessão com ele, tive ali uma crise de pânico, na qual ele me conduziu, me orientou sobre como eu deveria receber aquela crise, aqueles sintomas. E a partir dali eu entendi qual que era a chave que virava para você largar os medicamentos. Fiz mais uma sessão e após essa eu nunca mais tomei remédios. Isso foi em 2004, hoje nós estamos em 2020, ou seja, são 16 anos em que eu nunca mais tomei remédio. Não voltei a ter crise? Não, voltei sim a ter outros episódios de pânico. Recentemente eu tive 2 que foram bem fortes, mas o fato é que eles passam, e esse processo de pânico, ele é na verdade uma necessidade de você deixar morrer o teu velho eu em favor de um novo eu, porque quando você está passando por crises de pânico, incrivelmente você tem a sensação de que você vai morrer, você sente falta de ar, você sente o seu corpo formigar, ondas de frio e calor, alteração das profundidades de campo. Enfim, é muito ruim, mas eu te asseguro, tem cura não, tem tratamento e tem superação, porque eu acredito que, baseado na minha experiência, você nunca se cura, você apenas convive com o problema, porém de uma maneira super saudável. E se eu estou aqui hoje conseguindo gravar esse vídeo, trazer essa questão à tona para você, significa que eu consegui evoluir muito, e se eu conseguir, você também vai conseguir. Ou se não já está conseguindo, eu tenho certeza, não desista, tá bom? Se você quiser conversar comigo, os dados estão aqui abaixo, os meus dados de contato. Vai ser um grande barato a gente trocar essa ideia. Deixe aí os seus comentários, que eu vou ter muita curiosidade em lê-los, até porque esse vídeo está sendo gravado bem no meio do período da pandemia, em que estamos reclusos em casa, há muita insegurança, há muito medo, há muita tensão no ar, e esse quadro ele contribui muito para o surgimento e para a eclosão das crises de pânico. Então eu senti uma grande vontade ultimamente de vir aqui gravar esse vídeo e trazer essa mensagem a você. Eu espero de coração que ela esteja fazendo sentido para você e que de alguma maneira eu possa estar ajudando e contribuindo para a tua melhoria, tá bom? E se você achar interessante ler esse livro, eu vou deixar aqui na descrição um link para que você possa adquiri-lo na Amazon, e vai ajudar você e ajudar a mim também, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, deixa o seu like se tiver sido esse caso, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa receber essa mensagem também, e reforço, assina o nosso canal, e conteúdos em prol da nossa melhoria estarão sempre sendo postados por aqui para que a gente possa usufruir deles e nos tornarmos pessoas melhores. Um grande abraço, fica com Deus e eu espero o teu recado. Tchau, tchau.